Mateus 10, 37. Palavras de Jesus. E diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos foi dada como palavra de salvação para nós e para nossa casa. Que o Senhor abra agora o nosso entendimento para entendê-la e vivê-la segundo a tua vontade, para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Teve uma vez que a minha mãe chegou para mim e disse assim: filho, olha, eu amo muito você. Te amo de todo o meu coração. Mas eu não amo a você mais do que a Jesus. E eu confesso que quando eu ouvi aquilo, eu não acreditei. Eu não acreditei porque, sinceramente, eu nunca me senti e nunca fui mal amado na minha casa, pela minha mãe. Pelo contrário, eu acho que houve momentos que ela até exagerou no amor, no cuidado, na proteção, quase que querendo me blindar de todo e qualquer mal e sofrimento. Então eu tive muita dificuldade de acreditar quando ela me disse aquilo. Mas hoje eu acho que ela me disse aquilo porque ela deve ter lido esse versículo. Esse que é dos versículos mais constrangedores do Evangelho, principalmente para os nossos ouvidos modernos. A gente gostaria muito que esse versículo não estivesse aqui. Porque se Jesus ainda dissesse, olha, quem ama o colega de trabalho, quem ama o vizinho, quem ama o irmão da igreja, quem ama o amigo mais do que a mim não é digno de mim, a gente até aceitaria. De boa. Até agradeceria. Ah, que bom. Mas falar que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, ou mesmo o filho ou a filha não é digno de mim, a gente tem a impressão assim que Jesus está pegando muito pesado. A gente tem a impressão que Jesus está pedindo demais. A gente tem a impressão que Jesus está, no mínimo, exagerando. Mas como diz, ou dizia Santo Agostinho, quando a gente não crê em todo o Evangelho, apenas em partes do Evangelho, essa aqui eu creio, essa daqui eu racionalizo, ou dou as minhas explicações para que se enquadre naquilo que eu desejo, então é porque, na verdade, nós não cremos no Evangelho, nós cremos em nós mesmos. Em nós mesmos. Na nossa suposta capacidade de discernir o que é verdade e o que não é. O que é bom, o que é ruim. E o problema é que essa passagem não está no Antigo Testamento, está no Novo. Não está nas epístolas, está no Evangelho.
Não está na boca de um discípulo, de um apóstolo, está nos lábios de Jesus. Então, a gente precisa procurar entender o que ele quis dizer. E para isso é importante, antes da gente julgar qualquer coisa, lembrar o que Jesus, ou os posicionamentos de Jesus a respeito de família. O que ele falou a respeito de casa? O que ele falou a respeito de comunhão doméstica? O que ele falou a respeito de lar? O que ele falou a respeito de relacionamentos familiares? Na verdade, o que ele fez em relação a isso também? Então eu posso dizer, sem medo de errar, com base bíblica, que Jesus sempre valorizou os laços familiares. Jesus sempre entendeu e entende a importância intrínseca de saúde emocional, física, psíquica, dos relacionamentos de casa. Pai, mãe, filho, marido, mulher. Tanto é que eu iria dizer, ele cansou de entregar filhos perdidos para pais e mães, mas na verdade ele nunca cansou de entregar filhos e filhas perdidos de volta aos seus pais. Jesus tinha assim um coração que se compadecia de mães aflitas, de pais angustiados. Teria N narrativas para contar da compaixão de Jesus para com os relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Como a vez em que ele vê a procissão de um enterro do filho único de uma viúva. E a Bíblia diz que o coração de Jesus se encheu de compaixão, de misericórdia, de dó, para com aquela senhora, aquela mãe, aquela viúva, que tinha um filho único. Então ele toca no esquife, para a procissão, olha para aquela senhora, e que toda a ternura do seu coração divina diz: não chores. Não chora. E ressuscita o menino. Moço, levanta-te, o poder da vida te é dado de novo. E aí entrega o moço à sua mãe. Quantos não podem contar essa história? De filhos que foram devolvidos por Jesus às suas mães. Jesus ama. Jesus sabe do amor, Jesus sabe da necessidade. Jesus nunca foi a favor da dissolução da casa, da família. Pelo contrário, num tempo em que os rabinos da sua época ficavam discutindo dias os motivos que seriam legítimos para um divórcio. Tinha rabino que dizia assim, não, se o marido vê qualquer coisa na esposa que não lhe agrada, ele pode se divorciar dela. Tinha rabinos que diziam, não, se a mulher queimar a comida, o marido pode se divorciar dela. Vixe, já tinha um monte de divórcios. Agora Jesus não. Jesus disse assim, olha, Moisés autorizou da carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Da dureza do vosso coração. Então, melhor do que o sujeito chegar lá e matar a esposa, então que se dê a carta. É menos ruim. É menos pior. Então que se dê a carta. Mas nem sempre foi assim. Porque quando Deus criou homem e mulher, disse, deixará o homem, o pai, a sua mãe, a casa do seu pai, de sua mãe. Aí já fica a dica, viu? Morar na casa do pai e da mãe não vai dar certo.
deixará o homem a casa do pai e da sua mãe, e se unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Jesus não pegou leve. Jesus, inclusive, denunciou aqueles que davam como desculpa a consagração a Deus para não cuidar dos seus pais, para não ajudar os seus pais. Chegava o pai e a mãe em necessidade, talvez na sua velhice, e aí o sujeito todo santo e fariseu dizia: papai, a mamãe me perdoa, eu não posso ajudar porque eu consagrei tudo que eu tenho ao Senhor, é do Senhor, eu não posso dar. O tal do Corban. E Jesus disse: hipócritas, vocês quebram os mandamentos de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Este é o primeiro mandamento com promessa por causa das vossas tradições. Só religião, mas de Deus não tem nada. Não confunda a religião com andar com Jesus. São duas coisas que às vezes, inclusive, se opõem. Então Jesus nunca foi um revoltado contra a família. Pelo contrário, ele é a base da casa. Ele é o sustentador do lar. Ele quer que cada casa seja uma casa como a casa do filho pródigo. Uma casa cheia de graça, de perdão e de restauração para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Então, a partir desse contexto, é que a gente entende. O que Jesus está nos dizendo é pelo menos duas coisas que podem nos salvar e salvar aqueles que convivem conosco. De verdade, podem salvar a nós mesmos e aqueles que chamamos de lar, de nossa casa. O que Jesus está dizendo é que não é possível andar de verdade com Ele sem nunca ter conflito. Sem nunca ter conflito com ninguém. Às vezes, inclusive, com gente da nossa casa. Por quê? Porque primeiro existe uma oposição espiritual que não quer que você faça a vontade de Deus. Não quer. Simplesmente não quer. Existe sim uma oposição. E você sabe que existe. Segundo, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Tem vezes que os dois querem fazer a vontade de Deus. Estão em harmonia. Tem vezes que os dois não querem fazer a vontade de Deus. Estão em harmonia. Mas tem vezes que um quer e o outro não quer. Aí começou o conflito. Aí começou o conflito. Em casa. Terceiro, porque nem sempre a conversão de uma casa é de uma vez e com todo mundo. Nem sempre. Então imagina um rapaz que se converte, passa a andar com Jesus e ganha uma nova perspectiva, uma nova visão. É chamado. Aí chega para o seu pai e diz assim: olha, papai, me perdoa, mas eu não vou fazer direito não, eu quero ser missionário na África. E aí o pai vira para ele e diz assim: tá, mas isso aí dá dinheiro, meu filho? Começou o conflito. O palco do conflito se armou. Para que eu investi tanto em você? Para você jogar tudo fora?
Imagina o sujeito que volta do culto e diz assim para a esposa: sabe o que é, meu bem? É que, olha, hoje o culto, apresentaram lá, você não sabe o que estão fazendo. Lá na Índia estão construindo uma casa, um abrigo, na verdade, para salvar, amor, crianças da prostituição. E sabe, eu fui tão tocado que eu estou pensando, amor, em doar pelo menos metade do nosso 13º. Aí a mulher olha assim para o marido e o palco do conflito se armou. O palco do conflito se armou. A adolescente se converte, começa a ir à igreja sozinha, ou levada por alguém, não sei, aí chega em casa e diz assim: papai, mamãe, eu quero me batizar, eu vou me batizar. Aí a mãe: mas peraí, naquela seita que você está indo com a sua tia? Palco do conflito se armou. Aliás, eu conheço o caso de uma moça, hoje já uma senhora, que na adolescência ela teve uma experiência verdadeira com Jesus. E ela decidiu se batizar, mesmo contrariando os seus pais, que eram totalmente contra. E ela foi para o batismo. Agora, sabe o que aconteceu? Os 2 pais se converteram e foram batizados depois na mesma igreja. Os 2. Eu, inclusive, fiz o velório do pai dela. Um dos homens mais mansos. Ou se tornou um dos homens mais mansos que eu já conheci. Um homem que foi transformado. Foi transformado. Sua mãe é a mesma coisa. Então, quando a gente aborrece alguém para agradar a Jesus, a gente abençoa todo mundo, inclusive aqueles a quem a gente desagradou. Porque Deus nos deu a sua palavra para que, a partir dela, ao andarmos nela, nós nos tornemos uma bênção, não só para uma família, mas para todas as famílias da terra. Quando a gente segue a Jesus Cristo, a gente abençoa até quem a gente não imagina. Quando a gente segue a Jesus, a gente traz bênçãos para o mundo. A gente traz bênçãos para a nossa casa. A gente abençoa até quem a gente sequer pensa que foi abençoado. Porque o propósito de Deus não é apenas nos abençoar, mas fazer de nós uma bênção. Não só para uma casa, mas para todas as famílias da terra. Todas. Segundo o que Jesus está nos dizendo assim, não é que Ele quer que a gente ame menos. Pelo contrário. O desejo dele é que a gente ame ainda mais os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos. O desejo dele é que a sua casa, seja assim aquela casa como foi a casa do filho pródigo, que você seja um pai, você seja uma mãe, com o seu coração cheio de compaixão, um coração tolerante, um coração amoroso, um coração tão cheio de graça, que quando o seu filho, a sua filha pecar, porque eles vão errar, quando ele pecar,
quando ele errar e ele ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, que ele não pense em ir para nenhum outro lugar se refugiar, que ele não pense em ir para nenhum outro lugar afogar as mágoas, senão a tua casa. Que ela ou ele não pense em ir para se jogar nos braços de nenhum outro, senão nos teus braços. Por saber que lá nos teus braços vai encontrar perdão, vai encontrar compreensão, vai encontrar abrigo, vai encontrar aceitação. Depois a gente conversa, meu filho, depois a gente conversa, minha filha, mas o que eu quero que você saiba agora é que o teu pai te ama, que o teu pai te perdoa, que você sempre vai ser bem-vinda aqui nessa casa, que aqui é o seu lar, aqui tem graça, tem perdão e tem restauração. Não importa o que aconteça, não importa. Essa é uma casa em que o Espírito de Deus habita. É a casa onde há perdão. É a casa onde há graça. É a casa onde há salvação. Restauração. Meu pai dizia isso, que ele queria assim que eu confiasse tanto no amor dele, que quando eu errasse, eu fosse para ele. Não ficasse com medo dele. Então Jesus não quer menos. Jesus não quer que você ame menos, Jesus quer que você ame mais. Mas Ele não quer que você ame apenas mais, Ele quer que você ame melhor. Ame melhor, não apenas mais. Mais, sim, mais, até porque lá em Malaquias vai dizer que em tempos de avivamento, Deus faz com que o coração dos filhos se voltem para os pais e dos pais para os filhos. Mas Ele não quer apenas que amemos mais, Ele quer que amemos melhor. Que coloquemos aqueles a quem amamos nas mãos de Deus, naquele lugar onde eles são salvos, onde eles são abençoados, onde eles são protegidos. E não acima de Deus. Não à frente de Deus, porque todo ídolo está fadado à destruição. Não faça isso, por favor, com os que você ama. O lugar de você colocá-lo, se você os ama de fato, não é acima de Deus. Não é à frente de Deus. É nas mãos dele. É lá nas mãos de Jesus. É lá. Lá que eles estão protegidos. Lá que eles serão abençoados. Lá, inclusive, que eles serão salvos. Salvos. É nas mãos de Jesus Cristo. É lá que a gente tem que colocar. Eu não vou falar, não chego a esse ponto de falar que Davi idolatrou os seus. Não vou falar isso. Mas o testemunho bíblico a respeito da família do homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus não foi nada bom. Não foi nada bom. Um dos seus filhos, Amon, forçou a sua meia-irmã. Em casa de crente aconteceu isso. O Absalão, bonitão, boa pinta, fez uma revolução para tomar o trono do próprio pai, que teve que sair fugido do próprio filho. Casa de crente. Aconteceu isso.
Adonias, a mesma coisa. Mas mais diplomático, politicamente articulado, mas foi fazendo as suas alianças com esse, com aquele, de modo que quando o pai está na cama, vem alguém avisar, rei Davi, está sabendo que teu filho Adonias já está reinando? Mas o pai partiu, o outro já, casa de crente. O melhorzinho que saiu foi Salomão. Mas no fim da vida a gente sabe. E disse porque não teve o coração reto como de seu pai. O Davi não passou tudo. Então, amar. Aí a gente vai dizer assim, não, mas foi depois lá do adultério, não foi? Foi. Todas essas coisas foi depois? Foi. Mas a Bíblia também diz uma coisa muito interessante. Que Davi nunca chegou para um filho e disse, sequer, o que fazes? O que você está fazendo? Esse tratamento só se dá a Deus. Esse tratamento só é legítimo de ser dado a Jesus. Então, amar, ora, é dizer sim. E ora, é dizer não. Amar é dar espaço, é deixar ir. Sim, você está crescendo, você já pode. E outra hora é restringir. Não para podar, mas para proteger. Calma, não chegou o tempo ainda. Eu não vou mostrar que te amo falando sim para tudo. Só para agradar. Amar é, às vezes, consolar. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Vem cá no colo da mamãe. Vem cá abraçar o papai. Mas às vezes amar é confrontar. Espera aí. Quem você está pensando que você é? Você é Deus? Você é rei? Por que você fez isso? Não, você não está certo. Eu me lembro que na minha infância, eu morei um tempo com a minha avó. Morei um tempo com a minha avó. E o meu pai vinha me visitar todas as manhãs. Só que teve um dia que ele veio me visitar e eu o tratei mal. Eu era criança e eu o tratei mal. Tratei mal o meu pai. E aí quando ele foi embora, a minha avó chegou para mim e me disse assim, filho, por que você fez isso? Por que você tratou o seu pai assim? Ele veio te ver. Não pode agir assim. Ela não me insultou. Ela não me xingou. Ela não me espancou. Ela não me bateu com raiva. Mas aquelas palavras entraram tão fundo, mas tão fundo, que ela disse que no outro dia, ela morava assim no final de uma ladeira, ela diz assim, que estava eu e ela assim na rua, e quando o meu pai apontou lá em cima, que eu soltei da mão dela e fui correndo na direção do meu pai, e pulei no colo do meu pai, no pescoço do meu pai,
e beijei o meu pai. Eu acho que ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas aquilo já disse tudo. É por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo, tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus Cristo, para que seja salvo, tu e a tua casa. Por favor. Por favor. Em nome dele. Como já disse um pastor, você crendo em Jesus, você pode salvar o seu filho de se tornar um arrogante. Um arrogante. A gente pensa, né, que o texto está falando só de ser salvo de ir para o céu. Não. Salvar de muita, muita coisa ruim. E de se tornar gente ruim. Creia no Senhor Jesus. Creia. Creia na palavra dele. Será salvo. Tu e a tua casa. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O que Deus quer é a tua salvação. É a salvação da tua casa. É isso que glorifica Ele. Ele quer ver você e os teus salvos. É isso. É esse o amor que Ele tem por você. Que foi revelado já lá na cruz. Como diz alguém, a cruz é o último apelo de Deus. Você acha que alguém que morreu na cruz por você não te ama? Pelo amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nele. E seja salvo. Você e a tua casa. Para a glória dele. Porque é isso que ele quer. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus nunca abandonou os seus, tendo como desculpa o seu serviço a Deus. Pelo contrário, mesmo lá na cruz, ele tem tempo de olhar para sua mãe e dizer para o seu discípulo amado João, eis aí a sua mãe. E a sua mãe, eis aí o seu filho, porque ele, como filho mais velho, era o responsável. E, por outro lado, nunca deu como desculpa deixar o seu serviço ao Pai, a sua casa. Nunca. E qual foi o resultado? Ele a perdeu? A salvou. A salvou. Porque lá em Atos 1,14, você lembra o que diz? Que tanto Maria quanto os seus irmãos, que a princípio não criam nele, se reuniam todos juntos em oração com os discípulos. Então a minha oração, irmão, é que a casa de cada um aqui esteja nas mãos de Jesus. Esteja nas mãos de Jesus Cristo. Porque é lá, nessas mãos, que essa casa vai ser abençoada, que essa casa vai ser protegida, que esta casa vai ser salva. Porque Jesus disse, das minhas mãos, ninguém, nada e ninguém as poderá arrebatar. Que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.